Gente, tudo belezinha? Então, meu nome é Vitória, eu sou aluna do terceiro I. A gente foi proposto a fazer uma videoaula falando sobre a física do ensino médio. E o nosso grupo escolheu a mecânica dinâmica e nela contém 3 leis de Newton. E eu vou falar sobre a primeira. Primeiro de tudo, Isaac Newton foi um astrônomo, um filósofo, um alquimista, um teólogo e um cientista inglês, mas ele foi mais reconhecido por ser um matemático e um filósofo natural. E também por fundar as três leis de Newton, né? Que muita gente convive com ela, mas não sabe, que fundamentaram a mecânica clássica. Newton publicou as 3 leis em 1687, no seu trabalho de 3 volumes. E as leis expressam os princípios relacionados à dinâmica da matéria, ou seja, a estática ou movimento de objetos físicos. E a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, nada mais é do que a força resultante, que é nula. Logo, a velocidade do objeto é constante. Então, se um objeto estiver parado, ele vai continuar parado, até que alguém vá e tire ele lá. Então, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui e colocar em cima da mesa, ele vai ficar na mesa até que alguém tire ou uma força recaia sobre ele. Alguma coisa esbarre nele, que faça com que ele caia e ele vai sair do modo da inércia, né? E também do movimento, o movimento retilíneo uniforme. Um objeto que está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar com a velocidade constante, até que alguma coisa esteja na frente dele, que faça que ele pare, alguém tire esse objeto, tipo, jogar uma bola e parar ela. Alguma coisa que estiver em movimento só vai. Todo corpo permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme, que, recapitulando, é quando o movimento, um objeto ou um corpo está em movimento constante, a menos que uma força seja aplicada nele, a menos que alguém faça esse objeto parar. E a lei da inércia foi, aparentemente, percebida por diferentes filósofos e cientistas, além do Newton. Teve Aristóteles, Galileu, e tanto que Galileu comprovou que a tendências dos corpos, quando livre da ação de forças externas, era de se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E ele comprovou isso através de vários experimentos, né? E também tem muitos exemplos. O exemplo do livro tem, tipo, quando você tá no carro e você tá lá dirigindo ele e do nada você vai e breca ele, assim repentinamente. A tendência do seu corpo é ir para frente, porque todo um corpo que está em movimento, a tendência dele é ir para frente. Você não é jogado, o seu corpo continua em movimento. Tanto que se você colocar sua bolsa lá, uma água lá, qualquer coisa, essa coisa vai para frente junto. Não, essa coisa vai para frente, o carro para, mas o seu corpo continua, porque essa é a tendência dele. A mesma coisa de uma pessoa que tá andando a cavalo, ou essas pessoas que fazem torneio lá com boi, eu acho. Que elas estão lá, o boi para, só que ela voa. Por quê? Porque o corpo dela ainda está em movimento. E a tendência dele é esse. Tem um exemplo também do foguete. Foguete não. Se você lançar alguma coisa no espaço, ele vai continuar lá. Vai ficar na eternidade. Até que alguma coisa faça ele parar. Alguma coisa passar na frente, uns asteroides, sei lá, alguma coisa faça que ele pare. E muitas pessoas também, quando lançam um foguete, desliga o motor e o foguete continua andando. Por quê? Porque essa é a tendência dele. A tendência dele é continuar em movimento. E várias vezes também a gente vê essas coisas acontecendo no dia a dia, mas não sabe que essa é a primeira lei de Newton. Quase todo dia você pode se deparar com isso, mas não sabe. Como tem as outras leis também, que várias vezes a gente convive com ela no nosso dia a dia e muitas vezes não sabe que isso é uma lei de Newton. Quando você fala sobre a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton,
Terceira lei de Newton, todo mundo acha que é uma coisa assim super nossa, tem que descobrir a cura pro câncer. Mas não, é algo muito simples, por isso que se você ler e estudar, você vai ver que é algo extremamente simples. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada por verem até agora. E é isso aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Maria, eu sou aluna do terceiro ano I e dando continuação ao assunto, eu irei falar sobre a segunda lei de Newton, mais conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Gente, é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para se vencer a inércia de um corpo. De acordo com a segunda lei de Newton, pessoal, a força resultante que atua sobre o corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. E, pessoal, o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, é uma das fórmulas mais conhecidas da física, que é representada por esta fórmula aqui, olha. Que é Fr igual m vezes A, sendo Fr força resultante, m massa vezes A, que é a aceleração. Na verdade, pessoal, a segunda lei de Newton é basicamente uma relação entre a força, puxão, empurrão que age sobre um corpo e a consequência da ação dessa força, que é a aceleração, a mudança de velocidade. E essa relação, pessoal, se dá através da massa, que é força resultante igual m vezes A, que é massa vezes aceleração. Notem, pessoal, que nessa equação a força, o puxão, o empurrão, representa a causa, enquanto a aceleração, que nada mais é que uma mudança de velocidade, é a consequência da ação dessa força. E a massa está aqui representando a inércia do movimento, que é a dificuldade de mudar o movimento do corpo. Portanto, quanto maior a massa, menor é a aceleração produzida. Pessoal, de acordo com a segunda lei de Newton, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida com a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. Ao aplicarmos uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente de sua massa. Ó, pessoal, podemos ver a partir deste exemplo que ao aplicar uma força de 2 newtons sobre um objeto, ele adquirirá uma aceleração maior quando a massa for 0,5 kg e uma aceleração menor quando a massa for 4 kg. Isso significa que, quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que se altere seu estado de movimento. Pessoal, falando um pouquinho da inércia, a inércia ela pode ser definida como a resistência de um corpo para alterar seu estado de movimento. Então, podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como a medida da inércia de um corpo. E a força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por direção, sentido e módulo. Pessoal, agora eu irei dar alguns exemplos para vocês de exercícios da segunda lei de Newton. Pessoal, o exemplo que eu irei dar para vocês é um exemplo bem simples. Aqui há um corpo de 250 kg e uma força de 500 newtons. Há um corpo de 250 kg e a gente aplica neste corpo uma força de 500 newtons. Qual será a consequência desta força? Se este corpo estiver parado e fazemos uma força sobre ele, ele irá começar a se mexer nesta direção. A consequência é que a velocidade deste corpo irá mudar, ele vai ter uma aceleração. E a relação desta força com a aceleração, com a mudança de velocidade, é simplesmente esta. Fr igual m vezes A. Força resultante igual massa vezes aceleração. Força resultante, 500 newton, igual massa 250 vezes aceleração. Isolando a aceleração, 500 dividido por 250 é igual
a 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, aqui é mais um exemplo para vocês. Bom, vamos lá. Bom, aqui nós temos um carrinho. Estamos empurrando ele para frente com uma força de 20 newtons. Mas alguém está tentando segurar o carro com uma força de 8 newtons. A nossa massa é de 3 quilogramas. A gente tem forças agindo contra, então vamos usar a fórmula. Força resultante igual massa vezes aceleração. Quando temos mais de uma força, a gente na verdade tem que juntar ela. E o que vai aqui é a somatória de todas as forças. Lembrando, pessoal, que força é um vetor. Sempre que há vetores se atrapalhando, vamos ter que subtrair ele. Então, aqui é 20 menos 8, que é igual a 12, igual 3, que é a nossa massa, vezes aceleração. Aceleração igual 12 dividido por 3, e o resultado é 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, aqui eu irei dar um exemplo para vocês em forma de questão. Então, vamos lá. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então, vamos lá. Vamos colocar a fórmula. Força resultante igual massa vezes aceleração. Força resultante é 60 newtons, que é igual a massa, que é 4, vezes a aceleração. Aí desce dividindo, 60 dividido por 4, igual a aceleração. E o resultado, que é a aceleração, é 15 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, continuando, a partir da segunda lei de Newton, chegamos também a uma importante definição na física, o peso. A força-peso nada mais é do que uma atração com a qual o planeta atrai qualquer corpo que está em sua superfície e é atraído por ele também ação e reação. E a equação que é usada para definir a força-peso é esta. P igual mg, sendo P força-peso, m massa e g aceleração de gravidade. Ora, temos uma força que é determinada pela multiplicação da massa do corpo por uma aceleração, que é justamente a ideia da segunda lei de Newton. Pessoal, aqui eu irei dar para vocês um exemplo de exercício usando as fórmulas da força-peso. Vamos lá. Calcule um peso de um objeto de 50 kg na superfície terrestre, onde a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar a fórmula. P, força-peso, massa vezes aceleração de gravidade. O P, a gente continua, igual a massa, que é 50, vezes a aceleração, 9,8. E o resultado é P, 490 newtons. Mais um exemplo para vocês de força-peso. Qual o peso de um corpo de massa 30 kg na superfície de Marte, onde a gravidade é de 3,724 metros por segundo ao quadrado? Então, vamos lá, vamos usar a fórmula. Força-peso igual massa vezes aceleração de gravidade. Então, aqui o P continua igual a massa, que é 30, vezes a aceleração de gravidade, que é 3,724, e o resultado é 111,72 newtons. Então, pessoal, a segunda lei de Newton está sempre presente no nosso dia a dia. Obrigado por verem até agora. Espero que tenham entendido e continuem assistindo, viu? Tchau!